Olá a todos, eu me chamo Felipe. Vamos agora a mais uma leva de resoluções das questões que caíram no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Mais especificamente, nesse vídeo aqui eu vou resolver com vocês as questões de Mecânica Quântica que foram cobradas na primeira aplicação de 2023. Um adendo que eu gostaria de fazer aqui, que é o mesmo adendo que eu fiz nas questões de eletromagnetismo e também nas questões de física e estatística, é que as questões de mecânica quântica do exame unificado são sempre 8 nesse formato de questões fechadas. Apesar disso, vocês vão perceber que nesse vídeo daqui eu estou resolvendo somente 6 das 8 questões. Por quê? Porque eu tenho um curso gratuito de mecânica quântica em que eu coloco conteúdos adicionais, para quem quiser ver mais resoluções, enfim, aprofundar um pouquinho mais. Eu coloco conteúdos adicionais para o clube de membros, como uma forma de valorizar quem faz parte do clube de membros, que são exatamente os espectadores, os meus espectadores, que permitem que eu dedique um tempo maior para poder fazer as coisas do canal, enfim, permitem que o canal continue existindo. Eu vou colocar 2 das 8 questões exclusivas para o clube de membros do canal. Mais especificamente, as 2 questões que não vão estar aqui, elas correspondem às aulas do meu curso de mecânica quântica com essa numeração que eu estou colocando na tela, caso você tenha interesse de assisti-las. Ok? Então, é isso. As 6 questões que eu estou colocando aqui, de fato, são gratuitas e tudo, enfim, disponível para todo mundo, mas essas 2 questões das 8 realmente vão ficar somente para o clube de membros, enfim, uma forma de eu continuar resolvendo gratuitamente grande parte das questões, mas também valorizando quem, enfim, quem ajuda o canal, quem contribui com o canal e por conta disso faz com que ele consiga se manter. Mas, bom, sem mais enrolações, vamos então para a primeira questão. Suponha que átomos de momento angular orbital total nulo e spin total meio sejam preparados em um mesmo estado de spin, dado por, uma combinação aqui, do mais com menos, onde mais e menos são autoestados do observável SZ, associado à projeção do spin na direção Z com autovalores mais ou menos h/2, respectivamente. A probabilidade de obtermos h/2 em uma medição da componente de spin de um desses mesmos átomos na direção Y, após ter medido a componente na direção Z, é. Essa questão é bem imediata, imediata ao ponto de que eu já consigo falar que a probabilidade é meio sem fazer nenhuma conta. Pelo seguinte, vamos lá. A questão está perguntando qual que é a probabilidade de medir h/2 na direção Y depois de ter sido feita uma medição na direção Z. Assim que a medição na direção Z for feita, o estado psi ele vai passar a ser ou o estado mais ou o estado menos. Okay? No caso, se logo após a medição na direção Z, o resultado for h/2, o nosso novo estado vai ser o estado mais, e se for menos h/2, o nosso novo estado vai ser o estado menos. Ok? Agora, olha só, esses 2 estados, eles se relacionam com os estados mais e menos na direção Y de qual forma? Se vocês se lembrarem, o estado mais ou menos na direção Y pode ser escrito como sendo o estado mais ou menos, e estado menos dividido por raiz de 2. Isso significa que se a gente escreve os estados mais e menos na direção Z em termos da direção Y, ou vice-versa, cada um desses estados em uma direção é uma combinação linear dos estados na outra direção, sendo que essa combinação linear é feita com o mesmo peso. Ok? Independente se aqui vai aparecer I, se vai aparecer mais ou menos 1, todos esses pesos que aparecem aqui, perceba, o peso que aparece no mais tem o mesmo módulo do peso que aparece no menos, que é 1 sobre raiz de 2. Isso significa que se você tem um estado, tanto o mais quanto o menos, e você quer medir uma outra direção, a probabilidade vai ser sempre meio, porque, enfim, você sempre consegue escrever os autoestados de spin meio de uma direção em termos de uma combinação linear das outras direções com pesos iguais. Consequentemente, se o seu estado ele vai ser um autoestado de Z, esse autoestado vai ser escrito com uma combinação dos autoestados de Y com pesos iguais, consequentemente, cada um deles vai ter probabilidade igual. Então, a medida de h/2 vai ser a mesma probabilidade de menos h/2 na direção Y, que é meio, e por isso a nossa resposta é a letra A. Logo, temos aqui mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa segunda questão. Considere uma partícula num posto de potencial quadrado infinito, unidimensional, denotando-se por EN os seus possíveis autovalores de energia e por ψn as correspondentes autofunções. Analise as 3 afirmações abaixo sobre esse sistema e escolha a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira afirmação. Se o sistema é descrito pela função de onda ψ1 no instante t igual a 0, então a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada posição não varia no tempo. Aqui está correto. Por quê? Porque se o estado
for, né, o estado inicial em t igual a 0, for psi1, significa que o estado psi de t vai ser esse psi1, né, multiplicado aqui por uma fase, que é menos IE1 vezes t sobre h barra. Por quê? Porque esse cara é um alto estado, então ele evolui a partir de uma fase, né, simplesmente acrescentando aqui a fase com o expoente relacionado à energia. Agora, olha só, o estado, para todos os instantes do tempo, tem a parcela do tempo como uma fase global. Consequentemente, se a gente tira o módulo ao quadrado da função de onda, essa parcela daqui, que envolve o tempo, some, porque ele é uma fase, né, tem módulo 1, consequentemente. Né, enfim, aqui a posição não varia. Né? Tem outra forma também de verificar, que é mais imediato, que é toda vez que o seu sistema está em um alto estado do hamiltoniano, ele sempre vai ter densidade de probabilidade, né, que não varia no tempo. Então, primeira afirmação está correta. Segunda afirmação. Se o sistema é descrito pela função de onda 1 sobre raiz de 2, psi1 mais psi2, no instante t igual a 0, então a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada posição varia no tempo. Aqui está correto. Por quê? Porque se a gente fosse calcular o psi de t, como cada um desses caras, psi1 e psi2, são autoestados do hamiltoniano, esse cara aqui seria o quê? 1 sobre raiz de 2, pega cada um desses autoestados e multiplica por uma fase correspondendo, né, aqui no caso, a uma oscilação com relação à sua energia. Então aqui, né, e agora é mais ou menos, é mais, psi2, e aqui vai ter uma exponencial de menos i, é 2t sobre h barra. Né, se vocês se lembrarem, em um poço, né, infinito, a gente tem aqui, as energias, elas são todas diferentes. Então, E1 é diferente de E2. Consequentemente, quando a gente for fazer o módulo ao quadrado, esses caras daqui, eles não somem, a dependência no tempo continua. Por quê? Porque a dependência no tempo não é uma fase global, elas são fases locais. Fases locais alteram o nosso sistema, fases globais que não. Então, de fato, vai variar no tempo, porque somente fazendo o módulo ao quadrado, essas exponenciais não se cortam. Vão aparecer termos cruzados com oscilações que correspondem, né, que no caso, a frequências que tem a ver com a diferença entre essas duas energias. Então, aqui realmente está correta a segunda afirmação. Né, bom, vamos lá. Terceira afirmação, então, a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada posição varia mais rapidamente no tempo se a função de onda em t igual a 0 for, né, uma combinação de psi2 e psi3, do que se ela for de psi1 com psi4. Aqui está errado. Ok? Por quê? Porque olha só, vamos pegar esse cara daqui, né, que vai exemplificar bem. Aqui eu tenho uma combinação de dois autoestados. Se eu pego o módulo ao quadrado, no módulo ao quadrado aqui vai aparecer o módulo ao quadrado primeiro, que não vai ter dependência no tempo, módulo ao quadrado segundo, que não vai ter dependência no tempo, mas vai aparecer uma combinação desses dois caras, que vai fazer surgir uma exponencial de menos i, aqui vai ter a diferença das energias, t sobre h barra. Vai aparecer uma exponencial dessa forma. Significa o quê? Significa que a oscilação, né, vai ser mais intensa, vai ser maior, quanto maior for essa diferença. Agora, olha só, de psi2 para psi3, a diferença de energia é menor do que de psi1 para psi4. Consequentemente, né, essa função de onda daqui, ela vai oscilar mais rapidamente, ela vai ter frequência maior. Por isso que aqui está errado. Consequentemente, as afirmações corretas são as afirmações 1 e 2, e a nossa resposta é, portanto, letra A. Logo, temos aqui mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa terceira questão. Um sistema com momento angular J é descrito pelo hamiltoniano, esse cara daqui, onde X, JY e JZ são as componentes cartesianas do momento angular e alfa e beta são constantes positivas com beta maior do que alfa. Na notação usual, o conjunto de autoestados comuns de J² e JZ é Jm, né, com J mais 1, H barra ao quadrado e MH barra altos valores, respectivamente. Analise as três afirmações abaixo sobre o sistema e escolha a alternativa correta. Vamos então para a nossa quarta questão. Considere um sistema físico cujo espaço de estados tridimensional tem como base ortonormal os quetes o1, o 2 e o 3. Nessa base, o hamiltoniano H do sistema e dois observáveis A e B têm as representações matriciais. Então tá aqui. Ok? Felizmente o hamiltoniano é diagonal, porque de maneira geral isso facilita bastante a nossa vida. Sendo ω0, A e B constantes reais. Suponha que no instante t igual a 0, o sistema físico está no estado, nesse caso daqui, uma combinação de 1, o 2 e o 3. Beleza, vamos lá, assinale a alternativa correta. Vamos então para a nossa quinta questão. A função de onda de uma partícula movendo-se em uma dimensão é mostrada no gráfico abaixo, sendo ψ igual a 0 para x menor do que 0 e para x maior do que 5, com x uma coordenada de posição medida em unidades arbitrárias e a função de onda dada em uma escala linear. Qual é a probabilidade
de que a partícula seja encontrada no intervalo entre 2 e 4, ou seja, né, nessa parte daqui. Bom, essa probabilidade, né, é calculada a partir da área debaixo do gráfico da função módulo ao quadrado de psi. Como psi aqui é uma função real, então, simplesmente psi ao quadrado. Né? Perceba que como não existe escala horizontal, a nossa função de onda psi ela não está normalizada. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a área debaixo do gráfico desse cara, entre 2 e 4, e dividir pela área total. Né? Como não está normalizado, eu posso colocar aqui uma escala que eu quiser na horizontal, porque não está normalizado. Ok? E aí depois a gente vai normalizar, então não muda em nada. Então, eu vou atribuir aqui a escala óbvia. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então, vamos fazer aqui o gráfico do psi ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. 2 ao quadrado vai dar 4. Então, o nosso gráfico do psi ao quadrado vai ser esse cara daqui. Ó. Vem aqui para 4. Ok? Mantém aqui. Depois vai para 9. Então, vai vir aqui. Vamos supor que aqui é 9. Ok? Vai para 9. Depois vai reduzir para 1 de novo. E então, esse cara daqui é o nosso gráfico do psi ao quadrado, ok? Dado essa gradação daqui que eu coloquei, que não tem problema, porque o gráfico não está normalizado. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos determinar qual que é a área debaixo do gráfico dessa parte daqui de interesse e dividir pela área do gráfico total, ok? Bom, qual que vai ser essa área? Vai ser a área deste primeiro retângulo daqui mais a área deste segundo retângulo, ok? A área do primeiro retângulo vai ser o quê? Vai ser ó, a altura 4, base 1. Então, 4 vezes 1 mais base aqui 1 vezes 9, que é a altura. Ok? Isso daqui dividido por o quê? Dividido por esse mesmo cara, 4 vezes 1 mais 1 vezes 9. E agora a área desses dois caras daqui, que vai ser mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 2. Então, 2. Ok? Então, vamos lá. 4 mais 9 vai dar 13. E vai ficar 13, 14, 15 e 16. Então, a probabilidade, né, vai ser 13 sobre 16. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, letra A, 13 sobre 16, e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa sexta questão. A parte angular da função de onda de uma determinada partícula movendo-se em um potencial central é dada por essa expressão aqui, em que né, os y são os harmônicos esféricos, né, esses casos aqui são os ângulos, respectivamente, e L é o número quântico correspondente ao módulo do momento angular e M a da projeção do momento angular em Z. A probabilidade de encontrarmos essa partícula em um estado com m igual a 2 é, bom, né, basta determinar aqui quais dessas autofunções tem o m igual a 2 correspondente. Ok? O m é a segunda parcela, então olha só, m igual a 2, m igual a 2 e somente isso. Então o que a gente tem que fazer aqui na prática é soma dos módulos aos quadrados desses coeficientes daqui. Ok? O primeiro coeficiente é 3 sobre 15, então módulo ao quadrado, no caso raiz de 15, né? De 3 raiz de 15, mais módulo ao quadrado de 1 raiz de 15, que é o termo que acompanha o outro cara. Isso aqui vai dar 9, 16, mais 1, sobre 15, perdão. O 16 brotou do nada, né? E aqui 1 sobre 15. Ou seja, isso aqui vai dar 10 sobre 15, que dá quanto? 2 terços, que é a nossa resposta, letra A. Portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa sétima questão. O positrônio é um átomo exótico que pode ser formado em condições especiais e tem curta duração, sendo constituído por um elétron e sua antipartícula, o pósitron. Se definirmos a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio como menos E0, a energia do primeiro estado excitado do positrônio, N igual a 2, é... Bom, essa daqui é uma típica questão de átomo de Bohr, né? Porque esse tipo de sistema, elétron-pósitron, né, formando um sistema ligado, é da mesma natureza que um átomo de hidrogênio, né, que é uma carga positiva e uma carga negativa. Então, na prática, o que a gente vai ter que fazer é determinar qual que é a energia do átomo de Bohr adaptada para esse contexto, né, do positrônio. Na prática, para o átomo de Bohr, a gente sabe que a energia é dada por menos E0 sobre N quadrado, né, de forma que esse E0 daqui que aparece, né, enfim, como aqui mesmo diz, é o do estado fundamental do átomo de hidrogênio. E na prática a gente precisa saber, né, como é que esse E0 daqui se modifica do caso do átomo de hidrogênio para o caso do positrônio. Na prática, o que muda aqui, né, do átomo de Bohr, né, do hidrogênio para o positrônio, é no que diz respeito às massas desses caras. Quando a gente pega o próton
e o elétron, né, levando em conta que o elétron é muito mais leve do que o próton, né, na prática 1836 vezes mais leve, né, a gente pode levar em conta, né, no ponto de vista semiclássico, né, no átomo como sendo, né, um modelinho planetário, de forma que a massa que vai aparecer vai ser a massa somente do elétron. A gente não precisa colocar a massa reduzida, porque a massa reduzida vai dar basicamente a massa do elétron. Agora, se esse cara daqui for um pósitron, aí não, as massas são comparáveis, a massa reduzida modifica. Então, o que a gente precisa saber aqui na prática é, nesse E0, qual que é a dependência dele com a massa do elétron? Porque aí basta a gente fazer essa adaptação. Né? Bom, para, né, fazer a construção aqui, caso você não se recorde das energias do átomo de Bohr, né, vamos fazer aqui a construção rápida. Né? A energia do átomo vai ser energia cinética, meio de mv², né, mais energia potencial, que é menos E2 sobre 4πε0 vezes a distância entre as cargas. Okay? Para poder facilitar aqui, eu vou trocar esse meio por 1 sobre R sobre 2, ok? Exatamente porque aqui aparece a força centrípeta, que é exatamente a força eletrostática. Então aqui vai aparecer um E², 4πε0 R2, um R vai cortar com R2, aqui a gente tem metade menos 1 inteiro, né? Então, ou seja, no final de contas, a nossa energia vai ser menos meio, né, dessa parcela daqui, ok? Sim, o quadrado, que é a mesma coisa que colocar menos, né, trocar o 4 aqui, ε0, por 8 ε0. Então, essa daqui vai ser a energia do átomo de hidrogênio, né, fazendo aqui o nosso modelinho semiclássico. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que impor a quantização de Bohr, né, o átomo, no caso, né, quando a gente vai fazer o nosso sistema semiclássico, né, para o átomo de Bohr, o momento angular ele é quantizado de forma que ele é igual a NH-. Né? Bom, vamos lá, levando em conta, né, um sistema orbitando o outro, o momento angular é calculado como mv vezes r, né, pensando no átomo para depois fazer a adaptação, ok? De forma, né, que, vamos lá, então aqui a gente tem mvr é igual a nh-, vamos elevar ao quadrado ambos os lados, ok? E aqui eu vou colocar a massa separada, passa a massa dividindo e divide ambos os lados por R3, ok? Então aqui M, aqui vai ter um R3 e aqui vai sumir, aqui vai ficar um R. Olha só quem que apareceu, a nossa força eletrostática. Então esse cara daqui é E ao quadrado, 4πε0 R2. Esse R2 vai cortar com um desses caras, né, de forma que a gente chega que 1 sobre R vai ser igual a quê? Vai ser igual a ME ao quadrado, dividido por 4πε0 N2H/2. E agora a gente pega esse 1 sobre R e substitui na energia. Porque na prática, o que importa aqui é o seguinte, fazendo essa substituição, perceba que a energia ela vai ser proporcional a 1 sobre n², né, como é natural, né, enfim, são as energias do átomo de Bohr, ok? E o nosso E0 aqui, perceba que ele é proporcional à massa, diretamente proporcional à massa. Então vai aparecer uma massa aqui no numerador. Aqui levando em conta que, né, no átomo, o núcleo, no caso, ele está imóvel e somente o elétron está se movimentando. Ok? Se a gente quer mudar para um sistema que os dois podem se movimentar, né, porque um não é infinitamente, né, muito mais pesado do que o outro, a gente tem que trocar a massa pela massa reduzida. É padrão para sistema, né, que a gente inclusive vê isso em mecânica. E aqui no caso, a massa reduzida, né, quando a gente pega o caso aqui de um positrônio, né, tanto o pósitron quanto o elétron, eles têm a mesma massa, que eu vou chamar aqui de m. Ok? Como é que a gente faz para calcular a massa reduzida? Né, soma dos inversos. Então, 1 sobre μ é 1 sobre m mais 1 sobre m. Ok? Ou seja, o μ aqui vai ser m sobre 2. Então, a diferença, né, no caso do átomo de hidrogênio para o positrônio, é que no lugar da massa, a gente trocou para o μ, que é a mesma coisa que massa do elétron sobre 2. Então, na prática, o E0 do átomo de hidrogênio, ele se transforma em um E0 sobre 2 para o positrônio. Logo, a energia, né, do enésimo estado excitado do positrônio é menos meio E0 sobre n². Bom, a questão está pedindo, deixa eu ver aqui, no caso aqui, né, o primeiro estado excitado, que seria para n igual a 2. N igual a 2, aqui vai ficar n ao quadrado, né, 2 ao quadrado, 4, com esse 2 vai dar menos E0 sobre 8, que é a nossa resposta. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, letra A, menos E0 sobre 8, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa oitava e última questão. O hamiltoniano de um oscilador harmônico simples é dado por essa expressão, em que ômega é a frequência angular do oscilador. O operador A é dado por esse cara daqui, o A dagger é o seu conjugado hermitiano e tudo, beleza. A ação de A dagger A no alto estado N é dada por, enfim, o operador número,
Supondo que no tempo t igual a 0 o sistema seja preparado nesse estado, o valor esperado da posição é... Bom, vamos lá, para a gente calcular isso mais facilmente, vamos escrever o operador x em termos dos operadores a e a dagger, ok? E isso, na verdade, é bem simples. Né? Por quê? Porque se eu faço a mais a dagger, a diferença do a para o a dagger é só que esse cara daqui vai ficar menos, ok? Já que x e p são observáveis e por conta disso são hermitianos. Então, se eu faço a mais a dagger, esse cara daqui vai dar 2 raiz de m ômega sobre 2h barra vezes o operador x. Ou seja, o operador x, aqui o operador x, ele vai ser, aqui no caso, né, meio raiz de 2h barra sobre, aqui eu vou até passar esse 2 aqui para dentro, né, aí esse 2 some e fica um 2 aqui em cima, ok? Então, aqui vai ficar, né, raiz de h barra 2m ômega a mais a dagger. Agora é fácil calcular o valor médio. Levando em conta que esse estado psi é o estado inicial, então o psi de t ele vai ser quanto? Vai ser 1 sobre raiz de 2. E aqui, né, vamos lá, quais são as energias? Na energia aqui do ket 0, né, vai ser com n igual a 0, então vai ser meio de h barra ômega. Então, exponencial de menos i, meio de h barra ômega. Ok, temos essa primeira parte daqui. Agora, mais exponencial de menos i. Aí o do segundo vai ser 3 meios de h barra ômega. Então, 3 meios de h barra que corta, vezes ômega, e aqui t. Então, esse aqui é o nosso estado evoluído, ok? Bom, o valor médio vai ser o quê? Vai ser, coloca o psi de t, sanduíche, né, com esse psi de t, o operador x. Isso daqui é equivalente a gente fazer o quê? É equivalente a gente fazer um h barra 2m ômega. E agora, valor médio de a mais valor médio de a dagger. Agora vamos lá, levando em consideração que esse daqui é o nosso estado, é o nosso psi de t, quanto é que vai ser, né, o valor médio de a e a dagger? Né, esses valores médios vão ser, na verdade, muito mais facilmente calculados do que pode parecer. Né, pelo seguinte, vamos lá, valor médio de a, vamos escrever explicitamente. Valor médio de a, vamos lá, que vai ficar meio, porque vai ter 1 sobre raiz de 2 do psi, que vai aparecer como bra e como ket, ok? Aí que vai aparecer, ó, exponencial de i ômega 2 vezes t, o bra do zero, mais exponencial de i 3 meios de ômega t do zero, opa, aqui do 1, perdão. Esse cara daqui atuado no a, e agora, né, o nosso exponencial de i menos i ômega 2 t, zero, mais exponencial de menos i 3 meios de ômega t, 1. Vamos lá, qual que é a propriedade do a? A propriedade desse operador a é que quando ele atua em algum n qualquer, esse cara vai reduzir o seu número, ok? Esse cara daqui vai dar um raiz de n menos 1. Isso, claro, né, quando o ket n menos 1 existir. Porque, por exemplo, se eu aplico a no ket 0, não existe o ket menos 1. Né? Na prática, atuado em 0 vai dar 0. Então, primeira conclusão, esse cara daqui vai dar 0 quando for atuar nesse cara por conta do ket 0. Além disso, quando esse a atuar nesse ket 1, ele vai transformar o ket 1 em um ket 0. Consequentemente, né, esse produto daqui, né, só vai dar diferente de 0, né, desse cara com o 0, porque os estados 0 e 1 são ortogonais. Então eu não preciso levar em conta esse cara na hora de fazer esse valor médio, ok? E aí já fica bem mais fácil, né? Essa primeira parte, né, o valor médio de a vai ficar meio de, vamos lá, o exponencial de i ômega sobre 2 t, vai juntar com, né, essa exponencial daqui, então, menos i 3 meios ômega t, e aqui vai ficar o nosso ket 0 com a, o ket 1, a atuado em 1 vai dar raiz de 1, que é 1, vezes o ket 0, então aqui vai ficar somente 0. Estou levando em conta estados normalizados, então o valor médio de a, para aquele estado específico, vai dar quanto? Vai dar meio exponencial de, olha só, aqui vai ficar menos i ômega t, ok? Então essa daqui é a primeira parte, o valor médio de a. O valor médio de a dagger é o mesmo raciocínio. No caso, eu posso pensar que o a dagger atua nos bras da mesma forma que o a atua nos kets, nessa definição do conjugado hermitiano. Então o que significa? Significa que o a dagger atuando pela esquerda no bra 0 é a mesma coisa do a atuando no 0, só que invertido. Consequentemente, esse cara daqui não vai contribuir
né? Porque esse cara atuado em 0 vai dar 0. Em compensação, a dagger atuado no 1 vai dar o quê? Vai dar raiz de 1 e vai reduzir o 1 para 0. Consequentemente, esse termo daqui não vai contribuir para esse valor médio do A dagger. Então, né, vamos lá, o valor médio do A dagger vai ser igual, então, ao quê? Vamos lá, exponencial de I 3 meios ômega t, né, vai ter agora o desse cara daqui, exponencial de menos I ômega sobre 2 t, e aí vai aparecer aqui o 1, A dagger e o 0. A dagger atuado no 1 vai dar raiz de 1, 0, então aqui vai aparecer o 0 com 0, levando em conta um estado normalizado, né? Claro que também tem o meio, né, que está faltando, né, por conta do meio que está aqui onipresente. Nesse caso aqui vai dar o quê? Vai dar meio de exponencial de I ômega t. Ou seja, né, no final de contas, qual que vai ser o nosso valor médio de x? O nosso valor médio de x vai ser raiz de h barra 2m ômega. Valor médio desses dois caras, que vai ser o quê? Vai ser meio de exponencial negativa mais exponencial positiva do mesmo modo do argumento. Ou seja, a soma dessas exponenciais com meio vai dar 1 cosseno. Cosseno de ômega t, definição do cosseno. Então esse daqui é o nosso valor médio. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, exatamente letra A, ó, raiz de h barra sobre 2m ômega, cosseno de ômega t. Portanto, temos aqui mais uma questão de física resolvida, e não somente essa questão, né, mas também todas as questões de mecânica quântica da primeira aplicação do EUF do ano de 2023.